Boa noite. Boa noite. Médico, O que é? o que veste? Onde De vivem? que se alimenta? Hoje no JM. O Jornal Médio tem como intuito aproximar você, telespectador, à rede jovem de oração do Papa. E com esse objetivo, diretamente dos estúdios Cine Pastoral, nossa repórter Vitória se encontra com o secretário do MEG de Fátima, Vitor Abreu, para esclarecer algumas dúvidas sobre o movimento. Boa noite, meu nome é Vitória e hoje eu estou aqui com o Vitor, nosso secretário. Boa noite. E vamos tirar algumas dúvidas sobre o MEG. Primeiramente, o que é o MEG? O MEG é um movimento que abrange os jovens e os adultos entre a idade ali dos 10 aos 25 anos, que tem como objetivo levar esses jovens como é viver ao estilo de Jesus. Atualmente, em quantos países o MEG está presente? Atualmente o MEG está presente em 59 países dos 5 continentes que nós temos no mundo. Qual é a origem do MEG? O MEG ele vai ter sua origem lá na Cruzada Eucarística nos meados do século XX. E em 1962 foi que ele teve essa transição de Cruzada Eucarística para ser Movimento Eucarístico Jovem. Dentro da igreja, qual é o objetivo dele? O objetivo do MEG é fazer com que esses jovens, que nós falamos anteriormente, que tem entre 10 e 25 anos, saibam como é caminhar dentro da igreja, contemplando a sua doutrina, vivendo ao estilo de Jesus. Agora, fale um pouco sobre a espiritualidade do MEG. O MEG, ele tem como alguns padroeiros Santo Inácio de Loyola, e a sua espiritualidade defende 3 pilares, que é a Eucaristia, a missão e o Evangelho. Sobre o MEG na paróquia de Fátima, quais as suas atividades? O MEG na paróquia de Fátima hoje exerce várias atividades, incluindo atividades musicais. Nós fazemos animações das missas, incluindo a primeira sexta-feira do mês, que é o dia de devoção do apostolado da oração, e do MEG, que é uma abrangência da ala jovem do apostolado da oração. E também a gente está fazendo jornal para poder fazer o complemento das ações digitais das paróquias nesse tempo de pandemia. Então, muito obrigada por tirar nossas dúvidas sobre o MEG. E agora, N Malu. Nesse momento de pandemia, vemos muitas notícias desagradáveis. Opa, pode parar. Aqui no JM não vai rolar. Estamos aqui para falar coisas boas da nossa Santa Mãe Igreja. No dia 7 de agosto de 2015, em Roma, no Encontro Internacional do MEG, para comemorar o centenário do movimento, o Papa Francisco se reuniu com alguns jovens megistas para responder algumas perguntas. Entre eles se encontrava uma jovem brasileira chamada Ana Carolina Santos Cruz, coordenadora do MEG da Arquidiocese de São Paulo. E ela questionou o Papa qual o maior desafio ou dificuldade que ele havia enfrentado na missão como religioso. O Papa respondeu que é saber distinguir a verdadeira paz de Jesus. E ainda brincou com a jovem perguntando quem era melhor, Pelé ou Maradona. Em uma entrevista com o Monsenhor Fernando Ocariz sobre os jovens na igreja, ele responde alguns questionamentos, entre eles destacamos qual caminho lhe parece melhor para mostrar aos jovens que a felicidade está em focar a vida e imitar a Cristo. Ele respondeu que o atuar de Deus no mundo é silencioso, se dá na intimidade das pessoas, na relação pessoal. Acredito que o testemunho desse encontro personalíssimo com Jesus Cristo, junto à profunda alegria que gera, é um bom caminho para que os jovens e qualquer pessoa possam descobrir a felicidade de uma vida em Cristo. Em uma segunda pergunta também ao Monsenhor, como ajudar os jovens a não desanimarem ante as faltas de unidade entre os católicos ou ante certas notícias, às vezes escandalosas? Como fazer para não perder a paz e transmitir serenidade e esperança? Ele respondeu em outras ocasiões, lembrei que pode nos ajudar a considerar que a igreja não é só o conjunto dos homens e mulheres ao qual nos incorporamos, mas sobretudo, como São José e Maria explicavam, é Cristo presente em nós. Deus que vem até a humanidade para salvá-la, chamando-nos com sua revelação, santificando-nos com sua graça
e sustentando-nos com sua ajuda constante. Mesmo que nós, os homens e mulheres que fazemos parte do povo de Deus, nos enganemos e erremos, Deus está conosco em sua igreja. No ano de 2019, foi realizada no Panamá a 32ª Jornada Mundial da Juventude, JMJ. Este é um evento religioso instituído pelo Papa João Paulo II, que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo os jovens, para celebrar e aprender sobre a fé católica, e para construir pontes de amizade e esperança entre povos e culturas, além de compartilhar entre si a vivência da espiritualidade. Como em toda viagem que realiza, o Papa discursa sobre a experiência vivida, e não foi diferente com a JMJ em 2019. Nesse relato, ele diz que sentiu-se bastante acolhido por todos os envolvidos no evento e notou a grande fé e entusiasmo de todos os participantes. Além disso, ele ressalta que tudo ficou como contagiado, pela presença jubilosa dos jovens, uma festa para eles, uma festa para o Panamá, e também para toda a América Central, marcada por tantos dramas e necessitada de esperança e de paz, assim como a de justiça. Para finalizar, ele comenta que o ápice da JMJ e da viagem foram a vigília e as missas com os jovens. Na vigília foi renovado o diálogo vivo. Os jovens passavam de entusiasmo à escuta e à oração em silêncio. Já na celebração eucarística com os jovens, ele ressalta que Cristo ressuscitado falou novamente aos jovens do mundo, chamando-os a viver o Evangelho do hoje. E agora uma pausa para os comerciais. Tem algum guarda-chuva ou sombrinha que não usa mais ou está quebrado? Não jogue fora. Deixe na secretaria de nossa paróquia, que está aberta de segunda a sábado, nos horários comerciais. Eles serão transformados em sacos de dormir para nossos irmãos moradores de rua. Este é um projeto dos pais de um dos nossos membros. Colabore com a estação. Oi, cristão, né? Você já conheceu o MEG? Não? Podemos ir juntos a uma reunião. Você aceita? Sim? Que bom. As reuniões acontecem sempre aos sábados. Para ter mais informações, você manda mensagem nessas redes sociais. E aí, a gente marca o horário certinho, tá certo? Então, eu espero sua mensagem, tá? Tchau. Como o MED é uma rede mundial jovem de oração, todos os anos, o Santo Padre, o Papa, nos designa intenções mensais para que juntos oremos pelo mundo. E neste mês, rezamos para que cada batizado seja envolvido na evangelização e disponível para a missão, através de um testemunho de vida que tenha o sabor do Evangelho. E nesse contexto, convidamos o Padre Nicolau para falar um pouco sobre essa intenção. Estamos aqui com o Padre Nicolau, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, e a gente veio fazer umas perguntas sobre a intenção do Papa para o mês de outubro, que é a missão dos leigos na Igreja. Pela evangelização, rezemos para que, em virtude do batismo, os fiéis leigos, em especial as mulheres, participem mais nas instâncias da responsabilidade da Igreja. Bem, e a gente tem uma série de 5 perguntas aqui para fazer para o senhor. Primeira pergunta, qual a função da Assembleia na evangelização? Assembleia, boa tarde a todos. Assembleia paroquial, Assembleia diocesana, quer dizer a reunião, pelo menos, dos representantes de grupos pastorais e sempre na nossa visão pastoral, a Assembleia é um momento dinâmico em que se faz avaliação das ações, da programação, de objetivos, se foram ou não alcançados, e se faz planejamento para um período, geralmente de 1 ano para frente. Então, sob a orientação das diretrizes gerais da evangelização, que o CNBB faz cada 5 anos, cada 4 anos, e orientação da diocese, que escolhe seu objetivo principal, né? Mais apropriado para a região. Concretamente, nós temos aqui a Diocese de Itabuna, que todo ano faz sua assembleia para podermos planejar. Este ano da pandemia é um pouco diferente, mas quem sabe se não será possível também fazer assembleia. Então, a assembleia é um momento de reunião do povo iluminado pela fé,
inspirado no Espírito Santo, junto com padre, bispo, agentes de pastoral, para fazer este plano de evangelizar. A segunda pergunta é: quais as responsabilidades que os fiéis leigos podem assumir para contribuir com a Igreja? Esta pergunta tem que responder no contexto mais amplo, que você leu no início, a intenção do Papa, né? Que fala sobre o papel dos leigos na Igreja. E sempre, desde o início, este papel foi importante. Leigos foram evangelizadores. Quem são os leigos? As pessoas que foram batizadas, porém não entraram no estado clerical, não fizeram voto religioso e não foram ordenados diáconos ou padres ou bispos, né? Então, o povo em geral, o povo batizado, são os leigos. Então, lemos dos Atos dos Apóstolos que quando tinha perseguição da igreja em Jerusalém após a morte de Estevão, primeiro mártir, muitos saíram da cidade, porém, onde chegavam, anunciavam a palavra, pregavam a palavra. Então, o papel de leigos é este. E todo desafio, toda formação interna da igreja, na família, nos grupos, né, os organismos que a igreja vive e se organiza. Então, esta vocação é baseada no nosso batismo. E, consequentemente, nas paróquias, depois de muito tempo, se redescobre e tenta dar valor de novo aos leigos, especialmente depois do Concílio Vaticano II, que teve um período que leigos foram mais assim, escanteados, né? Foram mais para ouvir e executar do que se engajar, né? Então, o Concílio Vaticano II foi as fontes da palavra, da dos apóstolos, do Evangelho, para leigos também pudessem evangelizar. Então, tem documentos da Igreja do continente latino-americano, que são os sínodos, Santo Domingo, por exemplo, Aparecida, e outro documento da CNBB sobre o papel de leigos na Igreja e no mundo. É importante dizer isso. A próxima pergunta é: qual a importância dos jovens na evangelização? Bom, aí vocês que sabem melhor sobre os jovens, que não são mais muito jovens, né, pela idade. A igreja sempre procura valorizar e envolver os jovens por várias razões. Primeiro, pelos próprios jovens, para que tenham esta possibilidade de aprender a palavra, abraçar a fé em Jesus Cristo e se formar nestes valores, né? Primeiramente, isto. Segundo, a igreja sem jovens, como é que ficaria, né? Então, a igreja mais jovem, está mais dinâmica, e também, terceiro momento, a igreja com engajamento dos jovens está se planejando melhor para o futuro, né? Então, jovens na igreja, o papel deles é este principal, o valor deles. E também jovens, mais fácil, evangelizam outros jovens, que a gente vê hoje em dia desafio muito grande na educação, na formação, perante tantos perigos, né? Drogas e outras coisas que jovens são atraídos e muitas vezes aliciados para outras formas que no final não são boas para os jovens, né? A quarta pergunta é: sabendo que o MEG é composto em sua maioria de jovens e adolescentes, é possível ser jovem e viver a vida lidando com coisas do cotidiano e, ao mesmo tempo, conciliar com a vida na igreja, servindo e evangelizando? Bom, da mesma forma, respondo como a pergunta anterior. Apenas certa analogia, né? No meu tempo, quando fui jovem, eu estava vendo essa possibilidade, né? Porque, de certa forma, me engajei na paróquia onde eu fui criado, onde vivi, e o mesmo a gente propõe aos jovens de hoje, né? Então, sendo MEG,
outros grupos jovens, né? A gente propõe porque acha que é possível esta vida de engajamento na igreja e vivendo as suas obrigações na formação escolar, no trabalho, tudo isso, né? E como preparo também para a vida adulta independente, sendo na família ou nas suas vocações. Então, é possível, né? Agora, à medida que o jovem se engaja, aí depende muito do próprio jovem e também se tem apoio da paróquia, compreensão do padre, da própria comunidade. E a quinta e última pergunta. Para finalizar, o senhor poderia falar um pouco sobre sua juventude e como era sua participação na igreja? Se já pensava em seguir a carreira de sacerdote ou se teve dificuldades para decidir e aconselhar sobre como o jovem pode se engajar mais na igreja? Eita, minha juventude foi tanto tempo atrás, né? Bom, no tempo, e também na Polônia, não tinha formas de engajamento tão variadas como aqui no Brasil e hoje em dia, né? Pelo tempo que eu vivi na infância e juventude, o comunismo, com isso tinha limites para a igreja, né? Lá na Polônia, não tinha como se desenvolver. Polônia foi um país no sistema comunista com maior liberdade entre todos os países comunistas dominados pela União Soviética, né? Então tivemos vida litúrgica, missas, paróquias, também catequese na paróquia. Minha participação foi o seguinte, né? Eu entrei na idade escolar, na catequese, e fiz primeira comunhão aos 9 anos, e a partir deste momento também entrei no grupo de coroinhas. Não tinha essa formação toda, como hoje em dia a gente dá, a gente aprendia coisas mais práticas e pela convivência, também com a grande participação da família, apoio da família, a gente continuou como coroinha. Até 18 anos eu fui coroinha. Depois, pouco tempo eu saí e aos 19 entrei no seminário. Então, sempre para nós, pelo menos para minha família, para ambiente onde eu vivi, num povoado pequeno, era natural participar da igreja. Ir para a missa aos domingos, ter as celebrações no mês de maio, celebrações no mês de outubro para Nossa Senhora. Meu pai participava também ativamente na vida litúrgica, a mãe fazia parte do coral, então a gente naturalmente participava disso, né? Até o tempo de seminário. Sobre o seminário, comecei a pensar aos 12, 13 anos, mas não falava a ninguém. Não tinha pastoral vocacional, como nós temos hoje várias paróquias, né? Simplesmente isso crescia dentro da gente. Aos 19 anos eu entrei no seminário, após formatura, que na Polônia tem um sistema de estudo 8 anos, primeiro grau, segundo grau, 4 anos e formatura. Quem me ajudou foi um padre que no segundo grau nos dava aulas de religião, digo aulas que não foram nem tanto encontros de catequese, foram mais encontros formativos sobre a religião. Ele me ajudou para levar, ajudar, dar opinião também, dar testemunho, né, que eu posso entrar. E para mim foi uma história simples, né? Por isso não tinha muitos outros engajamentos na vida pastoral, vida normal de um jovem formado na família católica, e como meu plano de vida escolhi servir na vocação. Fui ordenado padre aos 25 anos, né? Que já faz 35 anos atrás, um bocado de tempo. Sobre o seminário comecei a pensar aos 12, 13 anos, né? Mas sempre foi coisa mais reservada para mim, como não tinha pastoral vocacional, então não fui assim formado pelos encontros, pelas coisas. Simplesmente a gente convivia com as pessoas que naturalmente participavam da igreja. Então, agradecemos ao senhor por ter aceitado o convite, né, de ter feito essa pequena entrevista, que não tinha o objetivo de entrar tão a fundo, né, mas também de ter pelo menos um pouco da visão do senhor sobre a igreja, principalmente nessa intenção
nova do Papa. E agradecemos também as pessoas que assistiram. Obrigado a você, Helene. Obrigado ao Grupo MEG e a todos também. Deus abençoe. E agora é a hora que o The Voice chora e a Globo não vê. Com vocês, um dos nossos talentos, Marcos Vinícius. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. E nessa onda de vídeos do TikTok, o médio não podia ficar de fora. Nossa medista Alice nos traz um pequeno vídeo. Acompanhe. Boa noite, telespectadores. E por que chora, Saustra? Estamos aqui no Dig-Dong do MEG, com músicas católicas, com a participação do nosso megista Alex Júlio e a nossa megista Alice Terra. Primeiro é a vez de Alex. E aí, Alex, você escolhe qual áudio de 1 a 5? Número 3. Pode soltar, DJ. Tem alguma ideia, Alex, de qual música será? Infelizmente, não sei. Quer ouvir novamente? Não. Não. Então passa a vez para Alice. Alice, quer ouvir o áudio novamente? Eu quero ouvir o áudio novamente. Vai, DJ, de novo. E aí, Alice, já tem alguma ideia? Meu Deus, gente. Eu não conheço essa música. Então, o nome da música era Sagrado Coração. Minha música favorita. Pois é. Acredite. Já cantamos muitas vezes nas nossas reuniões, mas os participantes não acertaram. De novo, para a Alex, ele escolhe o áudio de 1 a 5, menos o 3 e o 5. Número 2.
Vai lá, DJ. E aí, Alex, alguma ideia? Eu tenho, só que eu não lembro de nenhum trecho da música. Nem não, quer ouvir de novo? Pra tentar lembrar? Não passa. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Foi minha força e vitória, tem um nome, é Jesus. Ninguém vai contra mim, contra mim, contra mim. O nome da música é Força e Vitória e a Alice ganhou, então A vitória pra é ela. Então, continuando, a Alice agora tem que escolher um álbum de 1 a 5, menos o 2, o 3 e o 5. 2, 3, 5. Eu quero um. Vai lá, DJ, áudio 1. Quer ouvir Eu novamente? sei novamente, não tô lembrando de falar, mas eu sei. Vai lá, DJ. É só um trechinho da música pequeno. Como esse álbum é pequeno, darei mais uma chance de você ouvir. Obrigada. Quer de novo? Quero. Vai lá, DJ. De novo. Hey, é alguma coisa com rei, eu lembro, mas não lembro da música. Aquela, o Senhor é meu pastor e rei, é tipo isso, é essa música, eu não lembro dela toda, mas eu Tá, sei. a gente vai aceitar, porque você cantou uma frase, né? Quando eu vacilar, eu não temerei. Está comigo. Isso mesmo, o nome da música é O Senhor é Rei. Então, 2 pontos para a Alice e 0 para a Alex. Mas você ainda tem chance agora. Tem não. Agora você tem que acertar. Meu Deus. Pra pelo menos ganhar um ponto aí. Pra não ganhar de 0, não passar de 0, né? Não vou Então, passar. sobrou o áudio 4. Então, vamos lá, Didi. Uma pequena dica para esse álbum, para os dois participantes, é uma música que a gente também toca nas reuniões e é do Espírito Santo. Quer ouvir de novo? Quero ouvir de novo. Vai lá, DJ. E aí, Alex, alguma ideia? Não, acho que eu não tenho nada de música, porque eu não tenho nenhuma ideia. Eu também tô achando isso. Eu sei. E aí, agora passa para a Alice. Como teu poder tocar você. Meu Deus. É essa que você disse, eu sei. Agora pensa melhor para eu ouvir. Como é? Vem com teu... Eu fui minha coisa. Vai, acho que você quer. Ah, com teu poder tocar e fluir em mim, tipo isso. É, canta uma parte da música. Espírito Santo, com teu poder tocar e fluir em mim. É isso. Exatamente. O nome da música é O Céu Se Abre. Então, Alice completa o programa com 3 pontos e Alex com 0. Com 0. Uhul! 3-0. E assim terminamos hoje esse quadro do Dig Dog. Até a próxima. Tchau. Desde já eu agradeço pela audiência. E essa é a primeira edição do JM. Obrigado por assistir. Boa noite. Boa noite. Viva Cristo! Ei!